Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, ouvintes internautas, aceite a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu irmão em Cristo, pastor Valdeci Bonfim. Estamos aqui no interior da nossa igreja pentecostal Deus de Abraão, um dia maravilhoso, chuvoso, glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus no livro do salmista Davi e também abrir o espaço para que você possa fazer pedido de oração. Ainda que esta live venha terminar, você poderá deixar aí os seus pedidos de oração nesta live e você vai receber aí a bênção de Deus. Hoje, 6º dia da campanha, a unção de Deus na família. É uma campanha de 21 domingos. A unção de Deus na família é o propósito que Deus colocou no meu coração. 1 hora de oração antes da mensagem, e no 10º dia estaremos com o propósito que Deus nos colocou em nosso coração. 3 horas de oração no 10º dia antes da mensagem, e no 20º dia estaremos iniciando também uma outra campanha de 7 dias consecutivos. A bênção de Deus é certa em meu lar. Será no dia 19 de setembro, o último dia da campanha, 21º dia da poderosa campanha. O último dia, o término da campanha, fechando com chave de ouro o que Deus colocou no meu coração, este propósito para nós cumprir diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 6 horas de oração no último dia da campanha, a unção de Deus na família. Amados irmãos em Cristo Jesus, nunca Satanás lutou tanto, terrivelmente, contra os lares, contra as famílias, como ele tem lutado nesses últimos dias. São muitos lares sofrendo, muitas famílias com problemas difíceis dentro da sua casa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, esposo com a esposa, contendas, dissensões, problemas terríveis. Nós sabemos que está escrito na palavra de Deus que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então nós estamos nesta campanha, é como que uma guerra contra o inimigo das nossas almas. É uma guerra de oração, de poder de Deus em nossa vida, buscando a graça e o poder de Deus para nós vencermos tudo quanto é flechas inflamadas do maligno, tudo que Satanás preparou contra os lares e as famílias. Nós vamos orar junto nesta campanha para a destruição de todo o mal que tem lutado contra os lares, contra as famílias. Se você tem um problema dentro do seu lar, dentro da sua casa, da sua família, ore conosco. Ainda que você não pode estar aqui na nossa igreja, mas ore conosco por via internet. Estaremos transmitindo, ou estamos transmitindo, todos os cultos realizados aqui no altar da igreja pentecostal Deus de Abraão. Estamos aqui na oração, na mensagem da palavra de Deus. Muitas das vezes é uma mensagem meio pesada para muitos,
uma palavra como que pesada para se ouvir, mas é uma grande realidade, é uma grande verdade, que nós temos que viver na presença de Deus, em espírito e em verdade. Não podemos sair fora disso. A doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos não mudou, meus irmãos. Ela é a mesma de 2000 anos atrás. Ela é a mesma. O pecado nunca deixou de ser pecado. Por isso nós temos que pregar contra o pecado. Pastor Bonfim não tem sentimento nenhum com pastores de ministérios, de igrejas tradicionais, igrejas que liberam tanta coisa nos dias de hoje, mas nós não lutamos contra em si a pessoa, não, é contra o inimigo das nossas almas. Nós lutamos, pregamos contra o pecado. Então nós devemos aprender do Pai, do Filho e do Espírito Santo como viver nesses últimos dias na presença de Deus. Estamos vivendo dias tenebrosos, dias de guerra, rumores de guerra, terremotos, enchentes em vários lugares. Amados irmãos, para quem ainda não acordou, não se despertou, nós estamos no prosseguimento já, no caminho andado para o fim. O fim de todas as coisas está para acontecer. Deus, meus irmãos, já deu outras oportunidades. Desde o início do mundo, Deus deu a oportunidade para que o homem vivesse em paz na terra, para que o homem vivesse em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas nós vemos, meus irmãos, que Adão errou, pecou, foi expulso do jardim do Éden, mas logo em seguida Deus, meus irmãos, resolve exterminar com tudo neste mundo. E ali Deus usou Noé para pregar a palavra, ensinar o caminho que o povo devia andar, um alerta para o povo. Ele chamou a atenção de todos, mas tamparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos e não quiseram ouvir, entender que Deus ia exterminar com o mundo num dilúvio de águas. Eles não acreditaram e permaneceram até que Deus deu a oportunidade aos animais. Veja que coisa terrível, meus irmãos. O ser humano que tem raciocínio, o ser humano foi trocado por animais nesta época, porque eles tamparam seus ouvidos, eles fecharam seus olhos, para não entender, para não ver que aquilo realmente haveria de acontecer. Preferiram os prazeres da carne, os prazeres da terra, das coisas do mundo, preferiam satisfazer as suas próprias vontades, e assim eles prosseguiram, como diz a palavra de Deus, permaneceram comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que a porta da arca foi fechada. Oh, amado irmão em Cristo Jesus, você que está sintonizado, você que ainda vai ouvir, assistir esta live, esta palavra com o pastor Bonfim, eu quero dizer que a oportunidade é dada por Deus. O prazer de Deus é salvar todo ser humano. Deus não quer perder nenhum, mas que todos venham se arrepender do seu mau caminho. Nós vemos na palavra de Deus que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que se arrepender do seu mau caminho, das suas iniquidades, e voltar para Deus, Deus perdoará. Será colocado no esquecimento o pecado do homem, o pecado da mulher, e Deus o perdoará e fará uma nova criatura em Cristo Jesus.
E nós sabemos que a porta da arca se fechou e não poderia mais abrir, porque a porta que Deus fecha, ninguém mais abre, e também a que Ele abre, ninguém mais pode fechar. Então nós temos que pregar e alertar o ser humano nos dias de hoje que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça está aberta para você, macumbeiro, feiticeiro, você que não tem nenhum credo religioso, ou até mesmo você que é ateu, que não crê, que não acredita em Deus. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há uma oportunidade. Quando nós estamos nesta matéria chamada carne, e quando nós temos fôlego de vida, nós temos um advogado chamado Jesus, que deu sua vida na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E ali, meus irmãos, existe uma regra dada por Jesus para nós cumprirmos, para nós vivermos nesta terra diante dele, em servidão a Ele. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida, se não fosse a compaixão de Jesus Cristo, aonde estaria o meu irmão Ruberli Franco? Aonde estaria, minhas irmãs? Aonde eu estaria hoje, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em dar a vida na cruz do Calvário? Então, meus irmãos, a porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar o momento, e não está longe, da porta da graça se fechar. Enquanto você está nesta matéria chamada carne, ainda há uma oportunidade. Não importa aquilo que você tem feito, não importa o que você viveu, o que você praticou, não importa. O importante é você se arrepender enquanto está em vida aqui nesta terra, porque ainda Jesus é o seu advogado, é o meu advogado. Mas quando nós fecharmos os olhos aqui, para nós partirmos para a eternidade, aí Jesus já não será mais advogado. Após esta vida não teremos mais advogado. Aí Ele será juiz para já julgar o julgamento. Não terá como haver um perdão naquele dia. O perdão é hoje. Enquanto você está nesta matéria, o ser humano tem uma consciência que foi dada para ele ali no jardim do Éden. Quando Deus criou Adão, Deus formou o homem do pó da terra. Adão, o espírito dele já havia sido criado desde a eternidade, porque nós somos a semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus formou o homem do pó da terra com muito carinho, com muito amor. Não foi com palavras, foi com as mãos. Tudo Ele criou com as palavras que saíam da tua boca. Haja céu, haja terra, haja ajuntamento das águas, e tudo foi obedecendo e acontecendo. Mas quando Ele foi formar o ser humano, Ele tomou do pó da terra, Ele desceu do céu. Aleluia! É algo extraordinário isso, meus irmãos. Ele desceu do céu, tomou do pó da terra, formou o barro. Do barro Ele fez o boneco. O homem estava formado, mas não tinha vida. Aí Deus colocou vida no homem, o assopro nas narinas de Adão. Quando Deus assopra nas narinas de Adão, saiu de dentro dele uma parte de Deus, que é o Espírito, e foi colocado no homem. O homem passou a ser um ser vivente, e a consciência naquele momento entra no intelecto do homem, e o homem passa a ter consciência.
da sobrevivência na terra. E o homem agora tem uma consciência. Então, meus irmãos, aqueles que nascem nos dias de hoje, que estão nascendo, os que já nasceram com uma consciência, e nunca mais, preste atenção no que eu estou dizendo, nunca mais o ser humano perderá a consciência. Então nós entendemos que o ser humano vive para toda a eternidade. Ô pastor, mas o homem morre, está sujeito a morrer, sim. Estamos sujeitos a passar pela morte uma só vez, e depois a ressurreição para toda a eternidade, com o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Seremos naquele dia, a palavra de Deus em Tessalonicenses 4, verso 16 a seguir, seremos transformados no abrir e fechar de olho, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso, e ali seremos arrebatados para o céu, para viver a eternidade com Deus para sempre. Não é só 1000 anos, como muitos teólogos estão dizendo por aí. Eles estão entrando naquilo que veio lá de Roma, da Igreja Católica, falando ali sobre o purgatório. Não, passa pelo purgatório, depois de um tempo a pessoa pagou o preço ali dos seus pecados, e Deus coloca ele novamente em vida, coloca ele no paraíso para viver a eternidade. Não. Deus não pode mudar a palavra de Deus não volta atrás. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus já foi dita, já foi profetizada, já foi escrita. Está aqui o livro dos livros que será aberto no dia do julgamento. Então a consciência do homem, ninguém perderá a consciência. Se você morrer hoje, você está vendo que você está morrendo, que você está partindo para a eternidade, porque você não perde a consciência. João, o evangelista João, na ilha de Pátimo, Deus arrebatou ele várias vezes, de corpo e alma e espírito aos céus, e ele viu, aleluia, quando ele entra, ele veja a porta aberta, ele entra para dentro do céu e vê o trono de Deus, e debaixo do trono de Deus as almas que estavam ali, que haviam morrido, e ele ouve o clamor das almas que dizia: ó Santo, dominador, ante quando não vingas e julgas o nosso sangue? Eles estavam em sã consciência, eles estavam guardados em paz, sem sentir, sem sofrimento, sim, mas estavam em consciência. Veja a parábola do rico e o Lázaro, todos conhecem essa passagem bíblica. O rico morreu e foi para o Hades, não porque era rico. Pode ser rico, claro que pode. Jó foi rico, Abraão foi rico, mas o coração estava voltado para Deus, aleluia. E ali o rico foi para o Hades, e lá no Hades Deus permitiu que ele olhasse para cima, e ele viu Abraão, e viu Lázaro passeando, porque Lázaro também, após a morte do rico, Lázaro também morreu e foi para o paraíso, não porque era mendigo, porque era pobre, porque ele era um servo de Deus, era um guardador da doutrina, das regras de Jesus. Ele ganhou a coroa dele, ele estava no paraíso. E o rico olha e pede para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Estava em consciência, lá no abismo, lá no Hades, em sofrimento, em dores, ele estava
consciência, em sã consciência ele estava. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pingar uma gota na minha língua para refrescar, aliviar as dores que estou sentindo aqui embaixo. E nós vemos que Abraão disse para ele: olha, tudo que você plantou, você está colhendo. Meus irmãos, o que nós plantarmos nesta terra, nós vamos colher naquele dia. Ninguém escapa. Não adianta. Por mais dinheiro, por mais riqueza que tem, não consegue comprar uma gota de água no inferno. Não existe, não terá valor o dinheiro. Por isso, meus irmãos, Jó foi certo em suas palavras: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu poderei voltar para lá. Bendito seja o Deus que me deu, bendito seja o Deus que o tirou. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que nunca vamos perder a consciência. Quando acontecer o julgamento do juízo final, a palavra de Deus nos revela que Deus, rodeado pelos seus anjos, o Senhor Jesus Cristo à direita, o Espírito Santo, vai descer no trono de glória, e o trono vai parar no ar. No ar o trono vai parar, e Deus vai dar a ordem para a terra. A natureza, meus irmãos, a terra vai ouvir a voz de Deus, porque Deus vai ordenar à terra que devolva os mortos que nela há, e também vai ordenar ao mar. As águas vão ouvir a voz de Deus, e Ele vai ordenar que o mar dá conta de todos aqueles que ali morreram. Então, ainda que esteja o pó, ainda que se desmanchou o corpo do ser humano, que já morreu há 1000, há 2000, 3, 4, 5 mil anos atrás, a natureza vai ter que dar conta e colocar de pé novamente em forma de um corpo, do mesmo corpo de cada ser humano, e o Espírito retornará naquele corpo e vai se apresentar no julgamento, porque diz a palavra de Deus que passarás a terra vai desaparecer debaixo dos nossos pés, as águas dos oceanos vai sumir, desaparecer, o mundo vai virar um oco vazio de coisas materiais, mas vai estar uma multidão como a areia do mar, vai estar ali em volta do trono de Deus se apresentando, e Deus, meus irmãos, vai com assopro, some, desaparece a terra, desaparece o mar, e Ele ordena que desaparece também o céu, e o mundo fica aquele oco somente com todos os anjos do céu, o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra no seu trono, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e todo ser humano que já viveu na terra, desde Adão até o último que ainda vai nascer em nossos tempos, e vai viver e vai morrer, todos, ninguém escapará do julgamento, do juízo final naquele dia. Aí nós vemos que tudo está já a caminho, irmãos, tudo está a caminho do fim. Eu acredito que já está sendo aberto um dos selos, dos 7 selos do Apocalipse, que foi profetizado, que foi falado na Bíblia, que haveria guerra, rumores de guerra, matança, maldade no coração, destruição, grandeza no coração, orgulho na vida do ser humano, em busca de poder, de glória.
haveria pestilência. Estamos aí vendo a doença, o vírus terrível que está abrangindo o bom, o ruim, o que crê, o que não crê. Está aí, meus irmãos. Estamos sujeitos, todos debaixo do céu, que vive aqui na terra, está sujeito a passar por qualquer coisa neste mundo, porque o sol vem para os bons e para os ruins. O sol brilha para todos, a chuva vem para todos, mas de uma coisa nós temos que ter a convicção, a certeza, a esperança viva em nosso coração: é que no momento que nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos abrir no paraíso juntamente com Lázaro. Aleluia. Oricanta lamasturianda. A igreja na terra tem um objetivo dado por Deus, para viver na presença dele em espírito e verdade, para ser salvo. Mas nós vemos que uma grande maioria está usando a palavra, usando a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus, para adquirir riqueza na terra, para adquirir bens materiais, para preparar um futuro aqui na terra. E o nosso futuro não é aqui, o nosso futuro é lá em cima, é voltar da onde nós viemos de Deus. Nós temos que voltar para Deus. É isso que Deus quer fazer o ser humano entender, meus irmãos. É isso que Deus quer fazer, que o ser humano entenda que Ele é o Criador, Ele é o Deus zeloso, é o Deus cuidadoso, que tem zelado desde a fundação do mundo. Irmãos, o que Deus tem preparado para o ser humano é algo extraordinário. Não tem como calcular, como apresentar ao mundo isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu, e não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você, meu irmão. É o que Deus tem preparado para mim, para nós, que estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pastor Bonfim abre a Bíblia aqui em cima do altar, porque eu não busco estudar um livro, uma história, não, eu abro a Bíblia em cima do altar, o que Deus me dá eu vou falar. Então, quando nós falamos contra o pecado do ser humano, não ignore, é porque eu amo a tua alma. Eu queria que você conhecesse este mistério na sua mente, na sua alma, no seu espírito, e entendesse a vontade de Deus para com você. A vontade de Deus é que você viva em santidade, é que você desvia-se do mal, que você aparta dos desejos da carne. E o que mais nós estamos vendo hoje são homens, pregadores, líderes, que estão completamente desviados, meus irmãos, desviados da presença de Deus, mas permanece no altar insistindo por causa do seu grande salário, por causa dos seus bens que tem adquirido ali através do Evangelho. Eu não estou dizendo que um pregador, um pastor, um responsável não possa ser um assalariado. Pode,